Olá, pessoal! Sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. E eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Arena à Tarde. Nessa sessão a gente comenta o conteúdo das coleções que formam aqui o acervo do SEDOC à Tarde. E aí, Priscila, qual é o tema que a gente vai comentar? Hoje, gente, a gente vai voltar para uma matéria do dia 8 de junho de 1982, intitulada da seguinte forma: Novos fatos sobre a Batalha na Baía de Todos os Santos. Uma batalha que eles descobriram numa matéria anterior que aconteceu em 1864, e vocês não têm ideia de que batalha foi essa. Da Olha, loucura! A gente pode, nos termos de hoje, a gente pode dizer que foi uma treta entre norte-americanos e que lá vai o Brasil ser palco dessa confusão. Né? Então, é no contexto da guerra, a chamada guerra, né? A guerra civil americana entre o sul e o norte. E aí, uma embarcação chamada Flórida, do sul, atacou um navio, na verdade, uma embarcação do norte. Isso. Atacou a embarcação foi o seguinte, do sul. A embarcação da Flórida chegou aqui. É assim, a embarcação do sul atacou a embarcação do norte. É uma treta tretada. É uma coisa bem, assim, aparentemente confusa e um fato até que a gente não vê por aí, né, essa discussão. Na verdade, a embarcação que atacou, né, ela entrou no território, né, digamos assim, nas águas brasileiras, nas águas territoriais, né, brasileiras, com o pedido por água, que era pelas leis, né, internacionais, você não podia negar. Era. E aí foi essa embarcação, a embarcação da Flórida, chegou aqui. Essa Flórida entrou. Quero um pouquinho de água. Pode entrar. A embarcação adversária ficou de boa. Tipo assim, eles não vão atacar porque é respeito aqui, parará. Quem disse? Eles foram lá. Atacaram, rebocaram, porque era uma coisa pirata, né? E isso causou um incidente diplomático terrível, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Aí daqui a pouco o cônsul americano foi acusado de estar envolvido na história. Ele fugiu para o Rio de Janeiro, inclusive pegou carona no navio que atacou o outro. A história foi tão terrível que Lincoln... Sim, gente, Lincoln. Abraham Lincoln. O próprio. Pediu desculpa, né? Sim. Mandou embarcação para cá para fazer a reabertura do consulado, né? Americano aqui, com desfile, né? Assim, um pedido de desculpa ao governo brasileiro imperial. Sim, né? sim, é o governo de Dom Pedro II, né? Nesse período. Sim. E para resolver esse imbróglio. Vocês imaginam uma história dessa? E tudo isso em quais águas? Baía de Todos os Santos. Que é também aqui o tema de outras sessões dessa edição do REC à Tarde, né? Então vocês imaginem, né, o quanto a gente ainda sabe pouco sobre tanta coisa que aconteceu no entorno e nas águas dessa Baía de Todos os Santos, né? Essa é realmente uma história surpreendente. Eu não conhecia esse episódio. Isso é uma coisa muito interessante dessa sessão em si, né? Porque a gente volta a essas histórias que a gente não, literalmente, não é nem volta, a gente descobre essas histórias que a gente nunca ia imaginar. Então imagine Salvador no palco aí, de alguma forma, Salvador participando da confusão que foi essa guerra americana, né? Norte-americana, guerra civil norte-americana entre o sul e o norte, Salvador aí, né, envolvida sem querer numa grande confusão. Assim, tem um detalhe, né, um navio brasileiro, né, ele foi, na verdade, defender. Sim. Quer dizer, defender o navio atacado por uma questão. E não conseguiu, né? O navio escapou. O navio agressor escapou, né? Com um pirata. Então, assim, gente, uma história muito interessante, né? Nesse sentido, né? E é o que a gente consegue fazer, né? Nessas novas abordagens que a gente tem feito aqui na área de memória social. Né? A gente poder contar essas histórias também de outras formas, né? Que muita gente, né? Muita gente desconhece mesmo. E aí é muito interessante ver, né? Eu mesmo desconhecia essa história totalmente. Me deu um trabalhão aqui para processar, né, essa história. Mas foi interessante, né? Porque eu realmente não conhecia essa história. Nada dessa história. Então, é uma forma nova aqui que a gente tem tido, né? De experimentar essa abordagem diferente de memória social. E fazer muitas descobertas. Registrada, assim, ó, no cotidiano dos jornais. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.